Olá, sou Márcio Mestre Blau, sou de Aracaju, Sergipe. Tenho aí na minha bagagem uma trajetória de 28 anos no backstage. Primeiramente quero agradecer ao PROAC Direto, por me proporcionar a possibilidade de executar esse projeto Técnicas de Palco, falando sobre sinalização, marcação e acabamento. Então, quero demonstrar aqui um pouco, dos equipamentos que eu usei. Então, eu tenho aqui as fitas, fitas fosforescente tecido, de papel, de crepe, fita crepe preta, fita de tecido preta, fita de demarcação, fita fosforescente, olha aqui que coisa linda, tá? Quero demonstrar também essas marcações aqui, essas setas de palco, tá, pessoal? As canetinhas, que a gente tá sinalizando aqui, caneta preta, caneta ouro, gold, a prata e a bronze, caneta branca e caneta prata também. Fita isolante de todas as cores também, Rotuladora também, que a gente trabalha com marcação, Então, tem a seta que a gente faz aqui na mão com a fita, mas tem a seta também fosforescente. Todo o equipamento aqui, o carpetinho com cuidado cabos, mais a maleta de ferramentas com tudo. A organização nesse trabalho que a gente faz, na direção de palco, na produção técnica, é essencial. A importância disso aqui é que você sabe onde é que está tudo, E aí é a facilidade que você tem no momento que você está numa correria, num desespero, numa urgência, você ir lá e pegar o que você precisa num lugar determinado onde você deixou. Tem um bracinho para colocar o instrumento, virar uma bancada, cordas sobressalente, tenho essas chaves, chave Allen de todos os tipos e tamanhos. Essa forma de trabalhar e esse equipamento me ajuda muito nessa identificação do problema. Com relação à saia, o que eu quero dizer? Isso aqui, ó. Às vezes a gente está fazendo um espetáculo e está essa parte metálica, de alumínio na cena. Então eu vejo muito como sujar a cena. Olha a diferença com esse acabamento, com essa saia, A gente não está com um pano tão bacana, mas o simples que a gente bota esse pano já faz uma diferença. Quero explicar um pouquinho sobre as marcações de microfone e body pack, eu vejo muito nos shows essas marcações com fitas coloridas quando a gente tem um monte de microfone, bastante microfones. Eu vou mostrar a diferença aqui em outro microfone. A gente tem a fita rosa e o microfone sem fita. Eu venho aqui e boto aqui uma fita preta com a sigla, marcada, da pessoa que vai usar, vamos dizer, o HP, E aí você tá aqui, você tem a marcação, você sabe quem está usando qual microfone, mas olha a descrição e olha a diferença. Isso num vídeo, tá entendendo? Olha a diferença de você tá sujando a cena. É tudo uma mudança de conceito de olhar. Então a diferença dessa marcação é muito mais sutil, muito mais discreta. Você usar tipos de canetas, e fazer com tipos de fitas. Essa marcação de microfone, ela é feita para você identificar, Você vai entregar, vamos dizer, você está fazendo uma premiação. Nessa premiação você tem 10 microfones, bastões, E aí você tem artista A, B, C, D, F, G e assim por diante, nessa numeração de 12.
Você pode fazer por ordem numérica, você pode fazer pela sigla do nome de cada artista que vai participar. Se vai ser só aquele artista que vai usar, então eu identifico pela sigla do nome dele. Né? A mesma coisa o body pack, se ele vai estar com in-ear, se ele vai estar com um transmissor sem fio para um instrumento, seja baixo ou seja guitarra. Estou preparando aqui as fitas, né? Ela é uma fita de 25 milímetros, né? O que eu faço sempre? Eu sempre tento numa forma de economizar fita, né? Primeiro porque essas fitas são caras, tem sabe, hoje, principalmente hoje com o valor do dólar. Eu vou aqui e divido a fita no meio. Eu estou fazendo aqui é uma trena, né? Mais uma canetinha para a gente fazer a marcação de posicionamento antes de colocar a fita, né? Então isso aqui me ajuda muito no meu trabalho para esse posicionamento, tá, pessoal? Demorou nada. Então a gente vai agora aqui fazer o posicionamento. Canetinha, trena, estilete, prancheta e fitas, tá? Olha aqui, ó. A gente precisa saber a linha do PA. Da linha do PA, a gente geralmente marca 1 metro atrás dessa linha do PA e com um fronte também de luz. Então a gente precisa ter essa comunicação. Por quê? Porque o artista ele quer estar bem mais próximo do público. Então esse calor humano para ele é importante. Depois que eu montar o backline, né, praticável, bateria, monitores, isso dificulta um pouco a escada nessa montagem, sabe? Vamos só dar uma olhada aqui para ver a dimensão de profundidade. Tem 8 metros e 30. 3 metros, eu tenho 5 de profundidade. Então eu acho que eu vou botar 2,5 metros. Aqui a gente vai fazer essa marcação. Tá aqui com a fitinha prata. Pá. Soltou? Coloca aqui, ó. Aqui é o posicionamento do artista. Coloca uma fita amarela com a ponta do estilete. Pegou aqui, ó. Eu vou botar com 80 centímetros, né? Essa 80 eu vou marcar aqui. Marquei aqui com 3 metros de distância para o guitarrista. E já marco o outro guitarrista. Nanda, por favor, marca para mim lá o guitarrista 1. Da linha do vocalista, a gente vai fazer 2 metros. Vamos fazer 2,5 metros, tá? Aqui. Daqui para trás a gente vai montar o praticável. Aí, Nick. Marcamos a posição do artista. Marcamos a posição da guitarra 1, guitarra 2, baixo e bateria. O porquê a gente está fazendo essa marcação antes, né? A gente tem um cronograma de montagem. Esse cronograma de montagem, a gente começa primeiro com a luz. Então eu não posso ainda montar nem o backline e nem os monitores específicos, nada de equipamento. Cada trabalho, vamos dizer, ele tem uma diferença enorme, né? Quando a gente é só o nosso show num teatro, que a gente consegue vir, a gente tem mais tempo para montar, né? Monta luz, palco, tudo, então é só a gente, é só esse artista, então o palco é nosso. Se é num festival, a gente geralmente, o que a gente faz? 1 hora de montagem e 1 hora de passagem de som. Né? Então, se tem 5 ou 10 bandas, elas vão fazer esse tempo. 1 hora de montagem, 1 hora de passagem de som. Isso é democrático e isso é justo com todos.
Essa fita, eu posso dobrar ela na hora que eu for embora e reaproveitar essa fita. São fitas caras e a gente vai usando elas até o último momento. Olha a mudança, a diferença que fez a gente colocar um carpete, já deu outra vida para o praticável. Agora a gente vai vir com outra fase do acabamento que eu sempre gosto de usar. A mesma saia que a gente usou na minha bancada, a gente vai usar agora uma saia para o praticável. Colocou aqui a saia. A gente vai colocar agora com a fita, eu não vou usar mais a fita do tecido. A gente vai vir com a fita crepe preta para fazer esse acabamento. O porquê agora da gente usar a fita crepe? Ela é uma fita mais barata, mais em conta. Então a gente facilita isso e é custo-benefício para a produção. Se você está usando o praticável, você está indo com todo o equipamento, né? Vamos dizer, com os praticáveis também, você pode botar o velcro, né? Como está aqui, no praticável também, para facilitar. Vem primeiro aqui na frente. Isso. Então, aqui a gente não abre para frente, a gente vai para o lado, tá? E aqui eu tenho duas formas, né? Eu posso marcar BB de bumbo, CX caixa, P1, que é pedestal. Então eu venho aqui, centralizo, né? Bumbo centralizado. O pezinho do bumbo, né? Para facilitar na hora da gente fazer a virada de palco, né? Vou tirar aqui e aí CX caixa, HH hi-hat, P1 pedestal 1, BB bumbo, né? Centralizado com as duas, P2, né? Pedestal 2, SD de surdo e BC de banco. Pedal PBB também, né? O pedal do bumbo, né? Então, o que acontecia nos festivais, né? De jazz? Eu marcava após a passagem de som, o baterista saía, estava todo o posicionamento da batera, eu saía marcando, a gente tirava tudo do palco, não tinha praticável, e primeiro colocava o carpete, né? Na marcação no chão, depois disso a gente vinha e marcava o carpete, como eu vou marcar agora o praticável. Então tá aqui, marcadas as duas extremidades. O porquê a gente marca para o lado de trás esses praticáveis? Para a gente não sujar a cena, né? Eu posso ter outro tipo de marcação com a fita preta e aí eu vou te mostrar a diferença. A sutileza que ela faz e ela não marca e não suja tanto a cena. E olha a diferença e a descrição disso. Essa aqui foi uma marcação de nossas vias de monitores, né? Via 1, via 2, via 3, via 4, via 5. Eu ainda tenho a via de in-ear e o in-ear mono do Rode, tá? Side field, acabou a banda de abertura, né? Eu vou voltar essas vias para o mesmo lugar. Então as caixas específicas vai voltar para o mesmo lugar de como a gente passou o nosso som. Marquei no chão, eu vou marcar também na caixa. E agora eu vou fazer uma demonstração disso, para vocês entenderem o que eu quero explicar. Eu tirei a caixa do lugar, eu estou com a marcação no chão e estou com a marcação na caixa também.
Na virada de palco, o que eu vou fazer? Eu vou voltar com o monitor no mesmo lugar. Então eu volto com o monitor no mesmo lugar, com a mesma via, para o mesmo músico. Então eu estou sendo fiel à nossa passagem de som e o posicionamento do monitor. Isso numa virada de palco, isso é primordial, tá, pessoal? Isso é usado muito em festival também. Não só a gente posiciona os monitores e marca os monitores, mas a gente marca os amplificadores. Por isso que nas viradas de palco no festival, a galera consegue fazer uma virada de 15, 20 minutos, sabe? Por conta dessas marcações. Você vê que cada marcação tem um significado, tem uma importância para o trabalho e para a volta dos equipamentos, né? Do mesmo jeito que a gente marcou as vias, né, de monitores, a gente marca os microfones também, tá, pessoal? Voz GTR1, tá? Tanto a voz como o microfone do bumbo, microfone da caixa, microfone do hi-hat, microfone do over. Toda essa marcação a gente faz também dos microfones, tá? Para que volte os mesmos microfones para os mesmos lugares, da mesma forma que a gente passou o som. Quanto mais eu tiver essa atenção, essa marcação, né, em cada via, cada microfone, na nossa passagem de som, eu vou voltar a mesma coisa, eu vou ter menos trabalho, não só eu, como os técnicos de PA e monitor, tá? Porque a mix vai estar fiel ali, da mesma caixa, do mesmo microfone, então ele não vai precisar equalizar no meio do show. A gente pode até ter uma ocasião de um feedback, alguma coisa, mas é muito raro acontecer isso quando a gente está tendo essa atenção com cada microfone, com cada via específica de cada músico. Do mesmo jeito que a gente está marcando os microfones, a gente marca também o cabo do microfone, para que na hora do subsnake, da virada de palco, e a gente esteja plugando novamente, sabe? Fazendo toda a plugagem dos microfones. E aí, tanto no microfone, para a gente voltar o microfone para o lugar, a gente vai voltar o mesmo cabo com o subsnake que eu vou mostrar já na sequência. Isso é uma marcação mais para Petman, tá? Mas o que eu quero explicar aqui não é o trabalho do Petman, e sim uma forma da gente, né, tanto o diretor de palco como o produtor técnico, criar um input list já pensando em 3 subsnakes, né? Cada subsnake com a letra A, B e C, né? Com as cores amarelo, azul e verde. E aí você aqui no input list você separar os canais, né? De 1 a 12 o primeiro subsnake A na cor amarelo, né? Que a gente tá aqui para demonstrar. Segundo subsnake, que é a letra B, azul, né? Que a gente tem aqui do 13 ao 19, a gente não completa ele todo. E o terceiro subsnake C, né, na cor verde, né? O porquê dessa minha técnica e pensamento nessa forma desse trabalho com o subsnake, 3 tipos de subsnake, ao mesmo tempo ele aqui no mapa de palco, para vocês terem uma noção, né? Tá aqui o mapa de palco, subsnake A, subsnake B e subsnake C. O porquê dessa intenção desses 3 subsnake? Para a gente ter menos cabos possível aqui no meio do palco. Nesse conceito do cabeamento penteado, os cabos estarem organizados, um do lado do outro, está preso com as fitas black tape, né, de tecido, agáfia, né, como a gente chama também. Então você vê que os cabeamentos estão aqui penteado, vem lá da house de monitor,
Então a gente passa cabeamento pela frente e pelo fundo do palco, que daqui a pouco a gente vai mostrar também. Esse é o formato do cabeamento penteado, saindo as vias de monitores e a linha de AC e o cabo de sinal do DirectBox. E aí a gente vai andando aqui também, ó, mais outro cabo de sinal de via de monitor, mais um subsnake aqui vermelhinho com as marcações, um subsnake de 6 canais, então a gente usa, e mais um multicabo de 6 vias também que a gente usa aqui para a gente ligar o sistema do setup de metais, né? Então toda a frente do palco fica cabeada, né? Aqui, ó, cabeamento penteado e tudo para ligar os sinais, os canais de microfone do piano. Então a gente tem cabeamento passando aqui no palco pela frente e pelo fundo, e o acesso do meio fica esse acesso limpo aqui para ele, para não ter nenhum tipo de acidente. Então essa é a forma de cabeamento para a gente deixar, não ter cabos cruzando, sabe? Para que ele não tenha acidente de tropeçar. Isso não só ele, mas isso é uma técnica que a gente vem criando, de deixar o palco mais limpo, mais sem a sujeira do cabeamento. Então a gente vem aqui, ó. Começa aqui com a sinalização, né? Como a gente falou anteriormente, eu usando as plaquinhas, né? Fosforescente, isso antes do artista entrar, e ela dura aí em torno de 5 minutos acesa. Então a gente está aqui fazendo a sinalização, né? Sinalizando o acesso ao palco. Como eu falei anteriormente, custo de fitas estão muito caro. Não só para gente profissional que quer trabalhar e fazer um bom trabalho e mostrar o nosso serviço, mas também para as produções, né? Então é essa sinalização, né, que eu faço com fitas zebrada, o cuidado cabos que eu boto num carpete com a fita e uso fita crepe preta, a fita crepe branca que marca a sinalização. Então a partir disso a gente entra no palco, ele também está todo sinalizado, né, ao acesso para não esbarrar em nenhum monitor. Às vezes quando é um palco que ele tem 1 metro ou 2 metros de altura, você passar uma fita na boca de cena de fora a fora para ele saber até o espaço que ele tem, até onde ele pode, o limite do palco, a beira do palco, né? Então esse é o nosso olhar técnico, né, que é atenção, técnica e arte. Quero agradecer à APA, toda a equipe do Teatro Sérgio Cardoso que me acolheu aqui com todo carinho, toda atenção. Passei um pouco desse conteúdo de alguns tipos de marcação, sinalização e acabamento, tá? Assistam, indique, tá? Divulgue, curta, compartilhe. Videoaula, técnicas de palco, sinalização, marcação e acabamento. Muito obrigado e até já.